Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga Nação Colorado. Eu quero repercutir com vocês a vitória do Bahia diante do Atlético Nacional de Medellín. Atlético Nacional de Medellín da Colômbia, que deixa o Inter na segunda colocação e numa situação desconfortável no grupo F. Resultado ruim. Resultado inegociável amanhã contra a equipe do Juventude. E eu tenho bastidores de um diagnóstico feito pela comissão técnica do Internacional e direção sobre por que o Inter não vence há 4 jogos. Acho importante trazer essa informação para vocês a partir de agora, neste conteúdo que tem a força da melhor hamburgueria de Porto Alegre, o melhor hambúrguer de Porto Alegre, o Burguês Hamburgueria Clássica. Peça agora na tua casa. Abre 11 horas da manhã, tá? E vai até meia-noite. Você pode pedir como lanche na tarde, de tardezinha, como janta, porque os hambúrgueres são deliciosos. Deliciosos. Eles têm vários combos para 2, 3, 4 pessoas, para tua família. E tem mais, a teleentrega é grátis. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, o link do iFood, para você não ficar ali, já deixa salvo como favorito, para depois não ficar procurando o que eu vou comer depois e tal. Já pede ali direto no iFood. Teleentrega é grátis. Eu recomendo demais a suculência do burguês. Batatinha canoa, molhos especiais. Ah, meu Deus do céu! De manhã cedo já tá me dando essa água na boca. O Burguês Hamburgueria Clássica. Eu vi todo o jogo do Bahia contra o Atlético Nacional. Foi um jogo muito equilibrado, né? Mas assim, eu acho que o Bahia merecia a vitória, tá? Porque o Ospina fez grandes defesas. Mas depois que o Rogério Ceni fez algumas alterações, o Bahia ainda ficou mais forte ofensivamente e chegou ao gol com o William José, lá pelos 35, 32, 35 minutos do segundo tempo. O William José rodou aí por vários times na Espanha, aqui no Brasil começou no São Paulo, jogou no Grêmio, teve uma passagem pelo Grêmio na época do Vanderlei Luxemburgo, fez um gol com um passe do Caio Alexandre por trás da zaga, bateu cruzado, fez o gol do Bahia, importantíssima vitória para o Bahia. O Nacional fez o gol do empate, mas o árbitro viu um empurrão do centroavante do Atlético Nacional. Acho que poderia ter marcado, como marcou, ou poderia não ter marcado. Em jogos da Libertadores, assim, eu já vi lances piores que o árbitro não marcou. Mas ele em cima do lance marcou, anulou. O melhor para nós seria o empate, mas não é de todo ruim esse jogo ter um vitorioso e esse vitorioso ser o Bahia. Por quê? Porque o Inter ainda tem um confronto direto com o Bahia dentro do estádio Beira-Rio, tá? Só que olha só, próxima rodada, tá? Acho que é dia 8 de maio. Dia 7 de maio jogam Bahia e Nacional do Uruguai. Bahia e Nacional na Fonte Nova. Se o Bahia confirmar o favoritismo, ele já vai a 10 pontos. Ele já abre, né, os jogos da volta desta primeira fase com 10 pontos. E o Inter vai, no dia seguinte, enfrentar o Atlético Nacional de Medellín. O empate aqui passou a ser bom. O empate contra o Atlético Nacional de Medellín passou a ser um bom resultado. Porque depois o Inter mantém essa distância de 2 pontos para o Atlético Nacional, vai jogar contra o Nacional de Montevidéu, né, no dia... Deixa eu passar aqui. No dia 15 de maio. E aí vai fechar contra o Bahia, com possibilidade, inclusive, de passar o Bahia e ficar com o primeiro lugar no grupo no dia 28, tá? No estádio Beira-Rio. Então, foi um resultado que não foi tão bom assim, mas estamos no páreo, estamos na briga. E o empate, eu repito, o empate lá na Colômbia, no dia 8, não pode ser considerado um resultado ruim, tá legal? Vamos avançar aqui. Falando em resultado, o Inter tem ganhado a Juventude, gente. Eu tô vendo muita conversa de preservação nos bastidores, mas nós temos que ganhar esse jogo do Juventude. Temos que ganhar o jogo do Juventude. Então, é preciso ter um time forte. A definição do time acontece nesta sexta-feira, mas alguns titulares já foram preservados do treino de quinta. O Roger vai ter uma conversa. Tem jogo de Copa do Brasil terça-feira, também não dá para jogar contra o Maracanã com um time enfraquecido, porque os caras vêm pelo bicho, pela premiação, vão dar vida aqui terça-feira,
Se eles passam de fase, meu Deus do céu, cada um bota lá 20 mil reais na conta e para eles é o ano, salva o ano deles. Então tem que ter concentração e tem que ter time forte nas duas partidas. Eu tô achando que alguns titulares ficarão no banco contra o Juventude e o mesmo vai acontecer contra o Maracanã na terça-feira, tá? Mas ainda não tem definição de time. Não tem definição de time. Eu sei que o Roger tem conversado muito com o Thiago Maia, pode ser uma possibilidade no lugar do Bruno Henrique, mas, enfim, o Inter precisa da vitória. Tem um diagnóstico interno, tá? E essa é a última informação deste conteúdo, de que houve uma coincidência ruim que prejudicou o desempenho do time e, por consequência, trouxe resultados não tão positivos assim. Essa coincidência é vários jogadores do time titular que vinham bem caindo de produção ao mesmo tempo, tá? E até me citaram alguns nomes, pediram, só não cita os nomes, assim, para não gerar nenhum tipo de crise e tal. Então, mas os torcedores sabem quem é que caiu de rendimento no time. Quais foram os jogadores que tinham um desempenho bom até o jogo contra o Flamengo, até o jogo contra o Bahia e que depois caíram. Então, há esse diagnóstico que muita gente não esperava. Vou pegar aqui um exemplo, tá? O Bernabei. O Bernabei, ele caiu de rendimento. É inegável isso. Inegável. Nada de tão grave assim, o Bernabei não joga mais tudo aquilo. Não, não é isso. Mas ele teve uma queda de rendimento. Outros jogadores em outros setores também. Os centroavantes que eram para estar decidindo, e a gente está falando sobre isso aqui, não estão. Então, o Inter esperava passar por um momento de turbulência, mas não esperava que fosse já e que fosse que tivesse essa coincidência de vários jogadores ao mesmo tempo caírem de produção. E aí, a queda de produção é a consequência. A causa, desgaste físico, sequência de jogos, foco. Então isso está sendo identificado também pela direção para que daqui para frente o Inter não tenha mais nenhum tipo de prejuízo em termos de resultado. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Não esquece, o Burguês Hamburgueria Clássica. Até a próxima. Tchau, tchau.